E não é que o jornalista esportivo mais famoso do mundo foi acusado de um tremendo escândalo mundial? Para saber tudo sobre essa notícia, além dos principais acontecimentos da semana, cola com a gente que o Pocket News de hoje tá no ar. Nathalie Gedra respondeu à Cazé TV. Tudo por conta do vídeo que viralizou nesta semana com uma resposta de Andreas Pereira na coletiva da seleção brasileira, em que o ex-meia do Flamengo defende o Brasil em comparação com a seleção inglesa. A Cazé TV lançou a seguinte legenda nas redes sociais: "Podia dormir sem essa, meu repórter." Um jornalista inglês fez uma pergunta um tanto quanto engraçadinha pro Andreas Pereira, que não deixou escapar e mandou a resposta na lata. "Vem devagar que aqui é Brasil", destacou a publicação. Acontece que a ex-repórter da ESPN, hoje na Sky Sports na Inglaterra, Nathalie Gedra, se pronunciou sobre o assunto, rebatendo o canal de Casemiro Miguel. "O jornalista inglês fui eu, e a pergunta foi sobre o gap de momentos e não de qualidade. Se incluíssem a pergunta, veriam isso. Parabéns para quem tirou de contexto para soar como algo engraçadinho e provocativo", disparou a profissional. Bom, o que eu penso sobre isso, né? O trabalho de social media por aí, que essas pessoas que estão estabelecidas dentro das grandes empresas, das grandes corporações e cujo intuito é crescer as suas respectivas páginas, utilizar de postagens, de vídeos virais, de comentários para gerar engajamento, eu vejo que há muitos poucos jornalistas nesse meio. Isso é um perigo, porque aí tende a ser muito superficial a coisa, não se analisar profundamente como foi feito nesse caso. Eu particularmente não gosto de social media que não tenha nenhum envolvimento jornalístico, porque esse tipo de cagada pode acontecer. Então que sirva de aprendizado, já que aconteceu num grande canal, de grande escala, para que a gente cada vez mais observe o contexto das coisas. Geralmente, quem observa de fato o contexto e publica mais na questão ali, visando um bom conteúdo do que necessariamente essa coisa louca por querer likes, é o jornalista. Eu gosto mais desse tipo de posicionamento. Eu tenho certeza que essa postagem internamente deve ter dado boas conversas dentro da Cazé TV e da Live Mode. A Federação de Futebol da Alemanha anunciou nesta quinta-feira que vai trocar a alemã Adidas pela norte-americana Nike. A entidade fechou o contrato com a Nike de 2027 até 2034 para equipar as suas seleções nacionais após mais de 77 anos sendo parceira da Adidas. A Nike ofereceu a melhor oferta do ponto de vista econômico e também convenceu a entidade com a sua visão. De acordo com o jornal Bild, a empresa norte-americana deve pagar mais do que os 50 milhões de euros comparado ao que a companhia alemã desembolsa por ano. O último contrato da Federação Alemã com a Adidas foi assinado em 2018, com duração até a Copa do Mundo de 2026, a ser realizada no Canadá, Estados Unidos e México. A notícia foi muito criticada no país, já que a Alemanha comporta as duas maiores concorrentes da Nike, a própria Adidas e a Puma. A notícia da prisão de Robinho caiu como uma bomba para o ex-jogador e seus advogados. A defesa do ex-atacante tinha certeza de que o habeas corpus seria aprovado. De acordo com a TV Record, a equipe jurídica do jogador não concorda com a decisão da justiça e entende que ele está servindo como exemplo. Vale dizer que um novo pedido de liminar foi enviado ao STJ, que só deve avaliar após a Páscoa. A Cazé TV tem um novo integrante, trata-se do ex-Desimpedidos e Camisa 21 Bolívia Zica. O mascarado agora fará parte do time do canal, comandado pela Live Mode. Salve Brasil, tudo bem? Passando rapidinho aqui para contar uma novidade muito legal para vocês. A partir de agora, Cazé TV, Live Mode, minha nova casa. Então vocês me acompanham na Cazé TV. Estou muito feliz e vamos que vamos, Brasil. Mauro César Pereira perdeu uma ação que movia na justiça contra a ESPN, onde trabalhou por 16 anos. Os advogados de Mauro já recorreram da decisão. De acordo com a Folha, o jornalista solicitava o reconhecimento de vínculo empregatício com a ESPN em duas funções. A primeira era a chefe de reportagem, que ele exerceu nos primeiros anos de trabalho entre 2004 e 2008. A segunda era a de comentarista, que ele realizou desde o fim dos anos 2000 até a sua saída em 2020. Mauro também diz que teve perda de ganhos em 2018 por conta de uma redução de salários que teria chegado a 25%, em alguns casos, feita pelo canal na época. Em primeira instância, a justiça negou o pedido dele. Após a defesa do comentarista recorrer, houve o julgamento em segunda instância no último dia 9 deste mês. Se a Inglaterra inventou o futebol, o Brasil reinventou. Enquanto a Inglaterra ostenta o título de inventora do esporte mais popular do mundo, o Brasil continua sendo o país mais vencedor e aquele que mais brilhou os olhos do planeta.
Só que dessa vez o encontro não leva nada disso em consideração. Ao lado da França e da Argentina, a Inglaterra é considerada a melhor seleção do mundo para muitos. Já o Brasil vive sua pior fase talvez de toda a sua história. É essa bucha que Dorival Júnior vai encarar logo em sua estreia nesse sábado, direto do estádio de Wembley, em Londres. As casas de aposta dão o time comandado por Southgate como o grande favorito do confronto, atuando diante de uma seleção em total reformulação. Mas no fim das contas é a amarelinha mais famosa do mundo que está em campo e o desafio é o maior em muitos anos. O confronto acontece neste sábado com transmissão da TV Globo e do Sport TV. E em ambas as opções, o melhor jeito de ver via streaming é pela Zap. Lá você assiste com o menor delay do mercado e ainda com 20% de desconto usando o nosso cupom FUTEBOTECO20. Corre pra Zap! O jornalista esportivo mais renomado e famoso do mundo, o italiano Fabrizio Romano, conhecido por seus furos internacionais, principalmente sobre o mercado da bola, está sendo acusado de ter se envolvido em um escândalo. Segundo jornais europeus de Dinamarca e Noruega, o italiano ofereceu a 2 clubes sua publicidade para divulgar jogadores que seriam possíveis prospectos de venda em troca de pagamentos. Entre os clubes que receberam a mensagem de Fabrício estão o Copenhague, da Dinamarca, e o Vålerenga, da Noruega. O periodista faria um trabalho de relações públicas em torno das transferências e divulgaria os atletas para que recebessem a atenção de clubes de maior expressão no continente. O oferecimento monetário foi de cerca de 1.000 euros. Nos meus 7 anos trabalhando no futebol de primeira divisão, recebi muitos pedidos especiais, mas nunca nada parecido. Este é um dos jornalistas mais famosos do mundo. É completamente absurdo o que tem acontecido. E lembro que parei de segui-lo nas redes sociais após o incidente, afirmou Nehan Amidoussen Ansari, ex-gerente de marketing do clube norueguês. Vale dizer que Fabrício já ultrapassou a marca de 40 milhões de seguidores. Olha, não é de hoje que há muita desconfiança com relação ao trabalho do Fabrício Romano, muita desconfiança de como ele conseguiu galgar todo esse espaço, muita desconfiança de como ele conseguiu acesso a tantos clubes mundiais, como ele consegue inclusive acesso a clubes menores da Europa, como que ele ganhou tanta influência, né? E aí, assim, gente, com todo respeito, quem conhece minimamente o trabalho de jornalista sabe que, por melhor que ele seja, por mais competente que ele seja, ele não consegue fonte em todos os lugares. Eu sou muito admirador de 2 grandes jornalistas norte-americanos. Eu não sei nem se são norte-americanos, porque tem descendência de outros países, mas que lá trabalham nos Estados Unidos, são o Wood, né, que é o Wojnarowski, e o Shams Charania. Para quem não conhece, trabalham com o mercado de NBA, fazem o papel do Fabrício Romano lá nos Estados Unidos para NBA, para basquete, que eu acompanho muito. E eu vejo que são caras muito bem informados, mas nem sempre eles têm tudo isso num universo de um país só. Fico me perguntando como que o Fabrício Romano tem informações de tantos países como ele tem, sem nenhuma mutreta. Olha, é difícil colocar a mão no fogo. Então, se você me perguntar se eu acredito nessa acusação, sim, eu acredito. Claro, tem que esperar investigações, ver se é verdade e tal, mas sempre desconfiei. Essa é a minha posição. E aí, curtiu o Pocket News de hoje? Então não se esqueça de dar aquele like esperto para fortalecer o canal e, claro, comenta aí se tá gostando da volta do nosso quadro. Um grande abraço e até semana que vem.